Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre razões trigonométricas num triângulo qualquer. Você provavelmente já deve ter assistido a nossa aula sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Agora nós vamos falar de um triângulo qualquer. Professor, e se eu não estiver diante de um triângulo retângulo, como proceder? Eis a questão, galera. E nesta aula a gente vai tratar sobre esse assunto. Vamos trabalhar principalmente lei do seno e lei do cosseno, dois teoremas de fundamental importância, cobrado por muitas bancas aí em alguns tipos de concurso. Então, para você que consta lá no seu edital, vem comigo que hoje nós falamos sobre razões trigonométricas num triângulo qualquer. Beleza, galera? É a trigonometria, né? A trigonometria ela pode ser baseada ou no triângulo retângulo ou no triângulo qualquer. Geralmente o edital cobra os dois, tanto o triângulo retângulo quanto o triângulo qualquer. E nós separamos a aula para que você consiga ter a oportunidade de não só compreender bem como que se resolve as razões trigonométricas, mas que possa separar quando é triângulo retângulo e quando é um triângulo qualquer. Beleza? Então vem comigo aí, galera. Então na aula de hoje, trigonometria em um triângulo qualquer. Nós vamos dar destaque para a lei dos senos, vamos dar destaque para a lei dos cossenos, vamos também falar sobre a área de um triângulo qualquer, aproveitando a oportunidade quando a gente conhece o ângulo, e vamos resolver problemas aí, beleza? Então, vamos que vamos, galera, vamos dar nosso pontapé inicial falando sobre lei dos senos. Bom, primeiramente nós estamos falando de um triângulo qualquer. Quando nós nos referimos a um triângulo qualquer, não quer dizer que não possa ser aplicado no triângulo retângulo. Pode ser também. É que no triângulo retângulo nós podemos ser mais específicos, usando aquelas razões seno, cosseno e tangente que nós já vimos em aulas anteriores. Mas quando se trata de um triângulo que não seja retângulo, então eu não posso mais aplicar aquelas razões. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso só pode ser aplicado se o triângulo for retângulo. Mas se nós não estivermos diante dele, e agora? Aí, para isso, nós temos a lei dos senos. O que é a lei dos senos? Vamos entender aqui. A lei dos senos diz o seguinte, que os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos numa razão igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Professor, não entendi nada. Tudo bem, vou mostrar isso de forma prática. O que isso quer dizer? Então, eu tenho aqui um triângulo, correto? O triângulo possui três ângulos internos, então vamos colocar aqui os três ângulos internos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, vou chamar esse aqui de ângulo B e vou chamar este outro de ângulo C, beleza? Então, três ângulos A, B e C. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que qualquer lado, né, do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, eu tenho que dividir um lado pelo seno do ângulo oposto a ele. Mas vamos nominar esses lados. Eu vou chamar aqui de lado A, vou chamar aqui de lado B e vou chamar aqui de lado C. Tudo bem? Então, eu tenho três lados A, B e C. De acordo com a definição do teorema ou lei dos senos, diz o seguinte, que um lado, por exemplo, o lado A, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, quem é o ângulo oposto ao lado A? É o ângulo A, beleza? Então, A dividido pelo seno de A dá o mesmo resultado, ou seja, é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Quem é oposto a B? É o ângulo B. Quem é oposto a C? É o ângulo C. Então, em outras palavras, ele está dizendo isso daqui, preste atenção. Se liga aqui, galera. A dividido pelo seno do ângulo A
é igual a B, dividido pelo seno do ângulo B, que por sua vez é igual a C, também dividido pelo seno do ângulo C. É isso que é a lei dos senos. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual a outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Tá ligado? Então, A dividido pelo seno de A é igual a B dividido pelo seno de B, que é igual a C dividido pelo seno de C. E para você não esquecer, é importante só você estar atento que quando a gente fala A dividido pelo seno de A, nós estamos dizendo é um lado que eu chamei de A, dividido pelo ângulo oposto a ele, que eu chamei de A também. Por isso que ficou A seno A. E para que você não esqueça, se liga aqui em mim, ó, chega bem pertinho de você. Fala comigo bem assim, ó. A seno A, B seno B, C seno C, para você aprender. De novo, ó. A seno A, B seno B, C seno C, para você aprender. Mais uma vez, A seno A, B seno B, C seno C, para você aprender. Tá ligado? Beleza? Então fica a dicasinha aqui, ó. É isso que é a lei dos senos. A seno A, B seno B, C seno C, para você aprender. Pronto, galera. Morreu. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Aí tem um detalhe. Preste atenção nesse detalhe aqui. Vem comigo. Se neste triângulo tiver uma circunferência circunscrita, o que é uma circunferência circunscrita? É uma circunferência do lado de fora, envolvendo esse triângulo. Então vamos lá, colocando uma circunferência aqui, ó. Viram? Aqui a circunferência circunscrita ao triângulo. Se existir uma circunferência circunscrita a esse triângulo, essa circunferência obviamente tem um centro, e partindo desse centro aqui, que eu vou chamar de O, vai sair um raio. Então, isso aqui vai ser o raio da circunferência. Beleza? E aí, professor, existe alguma relação desse raio com esses lados dividido pelo seno? Existe. Então, veja bem. A dividido por seno de A igual a B dividido pelo seno de B igual a C dividido pelo seno de C. E tudo isso vai ser igual a 2 vezes a medida desse raio, 2R. Mas é importante que você entenda o seguinte, que essa leitura ela pode ser feita de forma separada. Então, eu tenho que A dividido pelo seno do ângulo A, isso aqui é igual a 2 vezes a medida do raio. Eu posso analisar cada uma dessas razões separadamente. Eu posso dizer que B dividido pelo seno do ângulo B, professor, também é igual a 2 vezes o raio? Sim, galera. Eu posso dizer que C dividido pelo seno do ângulo C é igual a 2 vezes o raio, professor? Pode, galera. Então, eu posso fazer essas análises separadamente. Entendem isso? Beleza? Então, tá. Agora que nós já sabemos o que é a lei dos senos, nós podemos colocar em prática. Vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa sintetizar essa informação aí. Qual é o primeiro exemplo? Olha só, o primeiro exemplo, bem prático, é só para nós acostumarmos com a aplicação dessa regra, beleza? Então, olha só o que eu tenho aqui. O objetivo é encontrar o valor de x nesse triângulo. Então, eu tenho um triângulo. Quem eu conheço aqui? Eu conheço esse ângulo que é de 45 graus, conheço esse ângulo que é de 120, conheço a medida do lado BC, que é 100, e quero descobrir a medida do lado AC. Bom, beleza. Professor, como que eu faço? Bom, eu vou usar a lei dos senos. Por que o senhor vai usar a lei dos senos, professor? É claro, nós estamos estudando lei dos senos, não poderia ser outra. Bom, gente, mas não é só por isso. Eu vou te dar uma dica. Porque geralmente o exercício pede para você determinar um valor e não diz que você tem que usar a lei de seno, lei de cosseno, o que você tem que usar. Ele só quer que você calcule. Quem tem que ter a destreza de identificar o que tem que usar é você. Então a dica lá que é a seguinte, preste bem atenção aqui em mim. Como que você vai saber se você tem que usar a lei dos senos? A lei dos senos, ela é usada geralmente, veja bem, eu estou dizendo geralmente porque não é uma regra geral, não é uma regra, tá? Mas na maioria das vezes isso é uma verdade.
Então, ela é usada geralmente quando você conhece dois ângulos e um lado. Você conhece dois ângulos e um lado e deseja encontrar o segundo lado. Aí, nesse caso, é um forte indicativo que você tem que usar a lei dos senos. Entendem isso, galera? Vou repetir. Quando você conhece dois ângulos e um lado, é um forte indicativo que você tem que usar a lei dos senos. Não quer dizer que você vai ter que usar, mas é um forte indicativo. Beleza? Então, vem comigo aqui para nós resolvermos, então, esse exercício aqui. Como que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos proceder assim. Meu objetivo é encontrar o valor desse cara aqui, do x. Quem é o ângulo oposto a x? É o ângulo de 120 graus. Quem é o ângulo oposto a 100? É o ângulo de 45. Então, de acordo com a lei dos senos, nós temos A seno A, B seno B. Então, esse lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, x dividido pelo seno de 120 é igual a 100 dividido pelo seno de 45 graus. Galera, é muito importante que você domine os ângulos notáveis. A gente já vem falando isso aí já em aulas anteriores. Os ângulos notáveis 30, 45 e 60, você, enquanto aluno, enquanto concurseiro, tem a obrigação de saber o seno, o cosseno e a tangente, beleza? Além disso, você precisa saber, principalmente em casos desse tipo, que o ângulo de 120 graus, tem como correspondente dele o ângulo de 60 graus. O ângulo de 30 graus tem como correspondente... De 30 não. De 150 graus, tem como correspondente dele, no primeiro quadrante, o ângulo de 30. E o ângulo de 135 graus tem como correspondente dele, no primeiro quadrante, o ângulo de 45 graus. Isso aqui você vai aprender na aula do círculo trigonométrico. Lá do círculo trigonométrico a gente fala sobre isso, tá? Que são essas reduções do segundo para o primeiro quadrante. Que em diversas situações a gente vai ter ângulos maior que 90 graus. E aí, como que eu acho o seno, o cosseno e a tangente, se eu só sei dos ângulos menores que 90? A gente tem que fazer essa redução ao primeiro quadrante. Então, na aula do círculo trigonométrico, a gente fala sobre isso. Mas assim, dando uma palhinha aqui, só para relembrar, 120, 60, 150, 30, 135 é o ângulo de 45, tá? Essas são as relações de correspondência entre eles. Tranquilo? Então, vamos lá. O que eu faço aqui agora? O propósito é nós substituirmos primeiro o valor do seno e do cosseno. Galera, o seno de 120 tem o mesmo valor do seno de 60. Não muda nada, nem o sinal. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do 120, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 100 sobre seno de 45. O que é seno de 45? Raiz de 2 dividido por 2. Aí, preste atenção. Eu tenho 2 aqui embaixo, ó, e tenho 2 aqui. Eu posso simplificar. Beleza? Quem que ficou? Ficou raiz de 3 e ficou 2. O meu objetivo é encontrar o x. Então, ó, como que vai ficar aqui, ó? Ficou assim, ó, x sobre raiz de 3 é igual a 100 sobre raiz de 2. Aí essa raiz aqui, como eu quero encontrar o x, eu tenho que isolar o x. Então, raiz de 3 que está aqui embaixo vai lá para cima multiplicando 100. Vai ficar x igual a 100 vezes raiz de 3. Tudo isso, galera, dividido por raiz quadrada de 2.
nós aprendemos o seguinte: não podemos deixar raiz no denominador. Toda vez que eu tiver uma raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. O que é racionalizar? É eliminar essa raiz aqui de baixo. E para que eu elimine essa raiz aqui de baixo, eu vou ter que multiplicar tanto o cara que está em cima quanto o cara que está embaixo por essa mesma raiz. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por raiz de 2 e vou multiplicar aqui embaixo por raiz de 2. E olha só o que acontece, galera. X vai ser igual a 100 vezes. Eu tenho aqui um produto, raiz de 3 vezes raiz de 2. Na multiplicação de duas raízes com índice igual, observe que a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Então, o índice é igual. Se o índice é igual, eu conservo o radical e multiplico os radicandos. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 100 raiz de 6. Aí, galera, o que vai acontecer embaixo? Olha só. Eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2 vezes 2, 4. Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Então, pronto, ó, sumiu a raiz. Agora, acabou? Não, eu posso simplificar. Eu tenho 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. Conclusão, quem é x? 50 raiz de 6. Está aqui, ó. Pronto, resolvido a questão. 50 raiz de 3. Beleza? E aí aplicamos a lei dos senos e resolvemos a questão aí. Tá? De boa? Vamos para a próxima? Nesse exercício, deu para a gente treinar duas coisas, né? Primeiro, a aplicação do teorema da lei dos senos. Segundo, relembrar aí a relação que existe entre o ângulo do segundo quadrante com o ângulo do primeiro quadrante. Lembrando, 120 está para 60, 150 está para 30 e 135 está para o ângulo de 45 graus, beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, exemplo 2. Olha só. Um navio, deslocando-se em linha reta, visa um farol e obtém a leitura de 30 graus para o ângulo formado entre sua trajetória e a linha divisada do farol. Após navegar 20 milhas através de uma nova visada ao farol, obtém a leitura de 75 graus. Determine a distância entre o farol e o navio no instante em que fez a segunda leitura. Use raiz de 2 igual a 1,4. Beleza. Galera, uma coisa que vai acontecer muito na hora de nós resolvermos problemas envolvendo um triângulo qualquer, é que, em alguns casos, o exercício faz uma esquematização do desenho. Em outros casos, ele não faz. Quando eu estou diante de um desenho, fica fácil de visualizar qual é o melhor caminho a ser tomado. Quando eu não tenho desenho, já fica mais difícil. Então, uma das dicas é, sempre que possível, tente esquematizar aquilo que o exercício está dizendo. Faça um esboço, um rascunho, um desenhozinho, por mais ridículo que seja seu desenho, mas faça, beleza? Igual o meu desenho é ridículo, está proibido de rir do meu barquinho. Imagina aqui a seguinte situação, eu tenho um barco, ó. Eu tenho um barco aqui, ó. Tem um barquinho aqui, ó. Tá achando feio meu barquinho? Mas é meu barquinho, tá? Tá proibido rir dele. Aí eu tenho um farol aqui, ó. Eu tenho um farol. O que o exercício está falando? Ele está dizendo que esse barco avistou o farol e fez uma leitura. E o ângulo, aqui está. O ângulo foi um ângulo de 30 graus. Ele fez a primeira leitura do farol. Depois ele caminhou por 20 milhas. E fez outra leitura do farol. Aí o barquinho já está aqui, ó. Agora ele já está aqui, ó.
Deixa eu desenhar ele mais. Agora ele está aqui, ó. Está aqui o meu barquinho. Ok? Meu barquinho está aqui. E ele fez outra leitura do farol. Só que agora essa leitura aqui foi um ângulo de 75 graus. A leitura que ele fez do farol, a segunda leitura. E a pergunta é a seguinte: na hora que ele fez a segunda leitura, qual a distância do barco em relação ao farol, quando ele fez a segunda leitura? Sabendo que ele caminhou aqui 20 milhas. 20 milhas. Essa é a distância que ele caminhou aqui, ó. 20 milhas. Beleza? Bom, para facilitar, eu vou redesenhar isso daqui como um triângulo. Desse jeito, ó. Ó. Então, aqui é o ângulo de 30 graus, quando o barquinho fez a primeira leitura. Aqui ele fez a segunda leitura, o ângulo é de 75 graus. Aqui está o farol, e ele quer que eu determine esta medida aqui, ó, que eu vou chamar de x. E ele disse que aqui é 20, que é a distância que o barco percorreu entre a primeira e a segunda leitura, ok? Bom, como que nós vamos proceder? Para nós encontrarmos esse valor de x, eu preciso saber este ângulo aqui, ó. Tem como encontrar esse ângulo, professor? Claro que tem. Se você tem que aqui é 75, vocês concordam que tudo isso aqui tem que dar 180? Daqui até aqui? Claro, tem que dar 180. Se eu tenho que aqui é 75, aqui vai ser quanto? Vai ser 105. O que falta para 180. Beleza. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Se aqui é 30 e aqui é 105, 30 mais 105, 135. Para 180, está faltando 45. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Beleza? Tranquilo? Então, eu sei que esse é 30, o exercício informou. Como aqui é 75, aqui vai ser 105, portanto, aquele terceiro ângulo só pode ser 45, porque a soma tem que dar 180. Beleza. Professor, eu conheço dois ângulos, na verdade eu conheço três ângulos, e conheço um lado e quero descobrir outro lado. O que eu tenho que aplicar? Lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Então eu vou ter aqui, ó, o lado 20 dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o seno do ângulo de 45, é igual a x dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o ângulo de 30. Então, 20 dividido por seno de 45 é igual a x dividido por seno de 30. Captaram aí? Olha só como que vai ficar. Seno de 45, galera. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Igual a x sobre seno de 30, meio, 1 sobre 2. Agora, eu tenho 2 aqui, ó, elimina, ó, 2 com 2. Viram aí? Eu posso eliminar. Quem que ficou? 20 sobre raiz de 2. Então, x é igual a 20 dividido por raiz de 2. O que nós falamos a respeito da raiz no denominador? Professor, a raiz não pode ficar no denominador. O que eu tenho que fazer? Racionalizar. E o que é racionalizar? Multiplicar por raiz de 2 a parte de cima e a parte de baixo. Ao fazermos isso, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. X igual a 20 vezes raiz de 2 dividido por 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Posso dividir aqui? Posso. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes raiz de 2. Mas o que o exercício falou a respeito da raiz de 2? Falou que raiz de 2 é para considerar igual a aproximadamente 1,4.
Então, vai ficar x igual a 10 vezes 1,4. E 10 vezes 1,4 vai dar 14. Portanto, a distância na segunda leitura é igual a 14 milhas, tá? Porque ele disse que a unidade aqui é milhas. Então, resposta, 14 milhas. Captaram aí, galera? Viu como é relativamente simples o uso da lei dos senos? Mas, obviamente, você tem que estar atento a quem é o lado que você quer saber e qual é o ângulo oposto a ele. Se você prestar atenção nesse detalhe, você resolve tranquilamente a lei dos senos. Depois é só uma questão de álgebra. Multiplicar, dividir, tomar cuidado na hora de racionalizar. Tomou esses cuidados, belezinha, você chega na resposta com tranquilidade. De boa? Tranquilo, né? Então pronto. Lei dos senos, você já está habilitado. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai treinar mais exercícios envolvendo a lei dos senos. Bom, vamos falar agora de outro teorema, também importante, que nós precisamos dominar, que é a lei dos cossenos. Então, a gente já viu quando que usa a lei dos senos. Repetindo, né? Quando eu conhecer dois ângulos e um lado e desejar encontrar o segundo lado. Lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? Olha aqui. O quadrado da medida de um lado qualquer de um triângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois outros lados, subtraída do dobro do produto dessas medidas pelo cosseno do ângulo por eles formado. Professor do céu, pelo amor de Deus, da onde que veio tudo isso? Fica tranquilo, acalme-se, respire. Tome um gole de água, ó. Tranquilinho, galera. Essa fórmula parece complicada. E é. Mas a gente pode dar uma amenizada nela. Vou reexplicá-la. Vamos partir do triângulo, correto? Então, está aqui um triângulo. Esse triângulo tem 3 ângulos internos, a gente já viu isso. Vou dar nome para esses ângulos. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. De boa? Tranquilo. Vou dar nome também para os lados desse triângulo. Então, vou chamar aqui de lado A, lado B e lado C. Tranquilo? O que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, que é o que está escrito aqui, diz o seguinte. Num triângulo qualquer, qualquer lado que você escolher, por exemplo, se eu escolher o lado A e elevar esse lado ao quadrado, então o A elevado ao quadrado, vai me dar como resultado a soma do quadrado dos outros dois lados. Então, A ao quadrado é igual ao lado B mais o lado C elevado ao quadrado. Tudo isso vai ser subtraído de quem? Do dobro. O que é dobro? É 2 vezes. 2 vezes o lado B vezes o lado C, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Professor, ainda não ficou claro. Então, vamos mostrar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, o lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado, mais o lado C ao quadrado, menos o dobro, 2 vezes o lado B, vezes o lado C, vezes o cosseno do ângulo A. Ah, bom, professor, mais ou menos. Isso vale para qualquer lado? Vale. Se eu escolhesse o lado B, iria ficar agora o B ao quadrado. Quem que sobrou? Sobrou o A e o C. Então, isso aqui, o B ao quadrado vai ser igual ao A mais o C ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o C, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que no caso aqui é o ângulo B. E se eu escolhesse o lado C, professor? Ia ficar C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Ah, professor, mais ou menos, mas ainda não está claro.
Se não está muito claro, eu vou ensinar aqui uma forma de você memorizar isso daqui. Galera, eu costumo, em sala de aula, quando a gente dá na aula presencial, a gente dá aula ensinando isso aqui também, eu ensino para os meus alunos cantar uma musiquinha para aprender isso daqui. E a música que eu utilizo é uma música muito conhecida dos senhores lá no Jardim da Infância. Porque lá quando a gente era pequeno, muitas pessoas cantavam para nós aquela musiquinha do Atirei o Pau no Gato. Vocês lembram dela? Atirei o pau no gato, tô mais o gato, tô. Estão lembrados, galera? Cantava-se muito essa música. Se bem que agora os psicopedagogos disseram que não pode mais cantar essa música, tá? Agora não se atira mais o pau no gato. Agora a música é diferente. É não atire o pau no gato, porque isso não se faz e por aí vai. Né? O bichinho é nosso amigo. Então mudou o enredo da música. Mas o que vem em questão aqui não é se você deve atirar ou não atirar o pau no gato. O que vem em questão é só o ritmo, a melodia. Tá? Então esse lance de atirei o pau no gato. E aí eu uso isso para você memorizar essa melodia. Então com base nisso, a gente canta essa musiquinha para poder ajudar a memorizar. Você pode até achar ridículo nesse primeiro momento. Pô, professor, sacanagem, cara. Cantar, tirei o pau no gato. Mas na hora que você precisar de lembrar a fórmula, você vai ver como é crucial esse momento. Cara, como que é mesmo? A ao quadrado, eu não lembro mais o resto. Aí você vai lembrar da musiquinha. Então, ó, canta comigo aqui, ó. A ao quadrado é igual, B ao quadrado, do mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno A, para ficar mais fácil de decorar. Beleza? Então, ó, no ritmozinho, A ao quadrado é igual, ó, A ao quadrado é igual, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno A, para ficar mais fácil de decorar. Beleza? Então fica a dica aí, galera. Tá? Canta essa musiquinha que você lembra a música. Porque o importante é você saber escrever a fórmula. Sabendo a fórmula, você consegue aplicar com muita tranquilidade. Então vamos agora pôr em prática isso daí, partindo do pressuposto que você já sabe a fórmula, tá? Aí vem aquela pergunta, professor, o senhor disse quando que eu devo usar a lei do seno, mas eu quero saber agora quando que eu vou saber se eu tenho que usar a lei do cosseno. Então a dica lá que é a seguinte, você vai usar a lei dos cossenos toda vez que você conhecer dois lados e um ângulo. Quando você conhecer dois lados e um ângulo, é um forte indicativo que você tem que usar a lei dos cossenos. Viram aí? Forte indicativo que você tem que usar a lei dos cossenos. Na lei dos senos era dois ângulos e um lado. Você tinha que usar a lei dos senos, dois ângulos e um lado. Na lei dos cossenos, dois lados e um ângulo. Beleza? Fica a dica aí. Bom, vamos para um exemplo de aplicação da lei dos cossenos. Olha só essa situação aqui, ó. Se optarmos pelo bombeamento da água direto para casa, quantos metros de cano seriam gastos? Então aqui eu peguei só a parte de um texto, né? Aqui antes conta a história, né? Que é uma casa, tem uma caixa d'água, aí tem o rio, tá? O rio bombeia água para a caixa e a caixa, por gravidade, vai para a casa aqui. Aí a pergunta é o seguinte, se fizer a opção de bombear direto do rio para a casa, quantos metros de cano seriam gastos? Então agora não vai mais jogar para a caixa, agora vai jogar direto do rio para casa. Quantos metros de cano seria usado? Então vamos lá. O que eu tenho que pensar aqui? Primeira coisa, eu tenho que perguntar, o que eu sei? Quem são os elementos que eu conheço? Eu conheço esse lado, 50, eu conheço esse lado, 80, eu conheço o ângulo formado entre eles, 60 graus. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir exatamente o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, galera, eu conheço dois lados e o ângulo formado entre eles. Se eu conheço dois lados e o ângulo formado entre eles, qual é o teorema que eu vou usar?
Teorema dos cossenos, lei dos cossenos. Então, o que é a lei dos cossenos? Um lado ao quadrado, portanto, x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Então, eu vou ter 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, 2 vezes 50, vezes 80, vezes o cosseno do ângulo que está formado entre eles. Galera, cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2, é igual a meio. Então, aqui, vezes 1 sobre 2. Beleza? Porque é vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, eu já coloquei direto aqui 1 sobre 2. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Quem vai ser o meu x? Agora eu tenho que resolver. 50 ao quadrado é 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Então, vai dar 2.500. Ok? Mais 80 ao quadrado. 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64. 6.400. Menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes 1 sobre 2. Eu tenho um 2 multiplicando e eu tenho um 2 dividindo. Então, eu posso simplificar ele aqui, ó. Esse 2 com esse 2. Quem que sobrou? 50 vezes 80. Quanto que é 5 vezes 8? 40. Então, vai dar 4.000. Tá aqui, ó, 4.000. Beleza? Agora eu vou somar. X igual 2.500 mais 6.400 vai dar 8.900. 8.900 menos 4.000, x ao quadrado, está faltando quadrado aqui, vai ser igual a 4.900. Beleza? 8.900 menos 4.000, 4.900. O que a gente faz quando tem um termo elevado ao quadrado de um lado? Nós temos que extrair a raiz quadrada, né, de ambos os lados. Na verdade, vai ficar x igual a raiz quadrada de 4.900. Qual é a raiz quadrada de 4.900? É o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 4.900. Então, 7 vezes 7 é 49, então vai ser 70. Conclusão, x igual a 70. Portanto, quantos metros de cano tem que ser comprado para bombear a água do rio direto para casa? 70 metros de cano. Viram aí que, através da lei dos cossenos, nós conseguimos resolver? Não dá para aplicar outra razão trigonométrica porque o triângulo não é retângulo. Então, eu não posso aplicar. Tem que ser lei dos cossenos. Beleza? De boa? Tranquilão. Beleza, vamos para mais um exemplo aí para a gente sintetizar aí a lei dos cossenos, galera. Ó, olha só o que eu tenho aqui. Os lados de um paralelogramo medem 3 centímetros e 4 centímetros. Sabendo-se que o ângulo formado pelos lados mede 120 graus, pode-se afirmar que a diagonal maior do paralelogramo mede. Aí aqui as alternativas de resposta. Bom, esse exercício tem alguns desafios. O primeiro é você entender o que é um paralelogramo. Então, você tem que saber isso, tá? O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero na qual os lados opostos são paralelos e congruentes, tá? E os seus ângulos são... ele vai ter ângulos agudos e ângulos obtusos, nenhum ângulo reto. Então, eu tenho algo mais ou menos assim, ó, como paralelogramo. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Então, isso aqui é um paralelogramo, beleza? O exercício falou que os seus lados medem 3 e 4.
Então, eu vou dizer que esse lado aqui mede 3 e esse lado aqui mede 4. Beleza? Esse lado aqui é 4 também, porque ele é paralelo e congruente. E esse lado aqui também é 3, porque ele é paralelo e congruente. Num paralelogramo, eu tenho duas diagonais. Uma diagonal maior e uma diagonal menor. A diagonal maior, ela é sempre oposta ao maior ângulo. Então, o maior ângulo é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo vai ser o ângulo de 120 graus, porque o exercício falou que o ângulo formado pelos lados mede 120 graus. E essa aqui é a minha diagonal, ó. Isso aqui é a minha diagonal, beleza? Tranquilo? Então, tá aqui, ó. Beleza, né? Então, ó, eu sei que esse lado é 3, eu sei que esse lado é 4, eu sei que o ângulo formado entre eles é 120. E o que o exercício pediu? Determine a medida da diagonal. Ele quer saber esse valor aqui, ó, x, tá? Quer saber esse valor. Bom, como que nós vamos encontrar? Eu conheço dois lados e um ângulo formado entre eles. Então, é lei dos cossenos, professor. Tranquilo. O x ao quadrado vai ser igual ao 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado, menos 2 vezes o 3 vezes o 4, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é o ângulo de 120 graus. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado são 9, 4 ao quadrado são 16, 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 120. Bom, agora eu quero chamar a sua atenção aqui. Para você que ainda, principalmente para você que não assistiu a nossa aula de círculo trigonométrico. Lá a gente fala sobre isso. A gente sabe que o correspondente do ângulo de 120 graus é o ângulo de 60 graus, beleza? O correspondente do 120 é o 60. Com relação ao seno, 120 graus é um ângulo localizado no segundo quadrante. Com relação ao seno, não existe diferença entre primeiro e segundo quadrante. Eles são exatamente iguais. O mesmo valor dos ângulos do primeiro quadrante são do segundo quadrante, obviamente, os ângulos correspondentes, tá? Já no cosseno não acontece isso. Por quê? Porque no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, o valor do cosseno de um ângulo do segundo quadrante vai ser sempre oposto ao valor do cosseno do ângulo no primeiro quadrante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cosseno de 120 graus, que é um ângulo do segundo quadrante, ele vai ser igual ao oposto do ângulo no primeiro quadrante, que seria o cosseno de 60. E o que é o oposto de um valor? O oposto é só quando eu mudo o sinal. O oposto não muda o valor absoluto, muda só o sinal. Por exemplo, oposto de 5, menos 5. Oposto de 10, menos 10. Oposto de menos 20 é mais 20, ok? O oposto só muda o sinal, não muda o valor absoluto do numeral. Ok? Então, eu sei que cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Como o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 vai ser menos meio. Portanto, vezes menos 1 sobre 2. Ok? Galera, olha só. Eu tenho um 2 multiplicando e eu tenho um 2 dividindo. Então, eu posso simplificar aqui. Então, vamos lá. Continuando. Eu vou ter x ao quadrado igual 9 mais 16, 25, menos com menos, mais, beleza? Vai ficar positivo. 3 vezes 4, 12, ok? Aqui faltou umas raizezinhas, tá? Vou colocar aqui. 3 vezes 4, 12. Então, o que eu tenho aqui? 25 mais 12. Conclusão, x ao quadrado é igual a 37.
portanto, x vai ser igual... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concurso, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique lá